Mateus capítulo 9, versículo de número 18. Diz assim a palavra do Senhor: dizendo-lhe ele essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem impor-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu-o, e os seus discípulos também. Eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. O que eles fizeram, irmãos? Riram-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se, e espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Você pode dizer amém? Amém. Podeis assentar. Queridos irmãos, servos e servas do Deus Altíssimo, nós estamos diante de uma das passagens bíblicas que tem algo especial por testificar dois milagres em uma mesma visita de Jesus a uma cidade. Quem nunca ouviu falar acerca de Jairo, o principal da sinagoga, chefe da sinagoga? Quem nunca ouviu falar acerca da mulher do fluxo de sangue? Observa que Jairo, principal ou chefe da sinagoga, é destacado no texto e o seu nome é frisado. A mulher, não menciona-se o seu nome. Ela é conhecida apenas como a mulher do fluxo de sangue. Segundo as Sagradas Escrituras, Jesus estava acompanhado de uma grande multidão. Muitos seguiam a Jesus. Nós sabemos que nem todos que seguiam a Jesus naquela época realmente queriam um relacionamento com Deus. Existiam alguns dentre eles que eram os conhecidos espectadores, estavam somente para ver o que Jesus iria falar, o que Jesus ia operar, o que Jesus estava por realizar. Existia outra partícula de pessoas que estavam compondo a multidão que seguia Jesus, em que era um grupo que estava somente para criticar aquilo que Jesus fazia. Mas dentre esta multidão
destacamos aqui pelo menos 3 homens que outrora deixaram tudo, porque eram pescadores experientes, vivenciavam à beira da praia e todos os dias eram acostumados a pescar. Eu estou falando acerca de Pedro, Tiago e João. 3 homens destacáveis e conhecidos até mesmo na nossa infância. Quem nasceu em um berço cristão, quem cresceu na igreja e nunca cantou aquele hino, Pedro, Tiago e João num barquinho, no mar da Galileia. Ou chega até a frisar que Jesus, assentado, comeu peixinho assado. Aonde? No mar da Galileia. Poderia alguém até frisar que Jesus comeu dos peixes que eles pescaram. Estes 3 homens eram muito próximos de Jesus. E dentre eles, ao destacar entre os 3, frisamos Pedro, aquele que sempre tinha a iniciativa de perguntar algo a Jesus, de pedir algo a Jesus, ou de propor algo a Jesus. Jesus está caminhando, está seguindo avante, e o principal da sinagoga, de nome Jairo, fica sabendo que Jesus estava a passar. E se os irmãos lerem o texto, a Bíblia diz no versículo 18, que dizendo-lhe ele estas coisas, porque Jesus acabara de mencionar alguns ensinamentos, a Bíblia diz que imediatamente chegou um chefe, ou um dos principais da sinagoga. E como transferirmos a um ditado dos dias de hoje, ele não apenas chegou, mas ele chegou chegando. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Porque chegar, todos que estavam ali em algum momento chegaram. Aleluia, Jesus. Mas observa a escrita do texto, diz que ele chegou, e o que ele fez? O adorou. Parte B do versículo 18. Ele já chega adorando ao Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. De imediato, essa mesma passagem bíblica é relatada por Mateus, Marcos e Lucas. Esses 3 escritores, nesses 3 evangelhos do Senhor Jesus, mencionaram este mesmo acontecimento. Só que Mateus faz questão de frisar que Jairo não somente chegou, mas que ele já chega e adora ao Senhor. Aleluia, Jesus. Isso nos ensina que nós, antes mesmo de pedir alguma coisa para Deus, primeiro a gente adora. Glória a Adora. Deus. Aleluia. A questão é que a gente inverte os valores. Santo, santo é o Senhor. Um dia eu vi um pastor falando acerca da oração, e ele falou sobre isso. Vai iniciar a oração, inicia primeiro, não é nem agradecendo, primeiro é adorando ao Senhor, Glória a Deus. é tributando a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, toda exaltação, porque Ele é Senhor dos senhores. Quando ele chega e adora ao Senhor, aí ele diz: minha filha faleceu agora mesmo. Ele tinha esta certeza. Mestre,
a minha filha acabara de falecer. Aí ele diz: mas vem, impõe a tua mão e ela viverá. Irmãos, olha a fé deste homem. Glória a Deus, aleluia. Não estamos falando acerca de um discípulo de Jesus. Glória, glória. Aleluia. Nós estamos falando acerca de um homem que era chefe da sinagoga. Aleluia, Jesus. Não seguia o Senhor. Meu Deus. Tiver agora um encontro com o Senhor. E o encontro que ele teve com o Senhor foi no dia mais difícil da vida dele. Espírito Santo. Não foi num dia de festa. Aleluia, Jesus. Não foi num dia de comemoração. Mas foi num dia de perca. Só que ele já chega profetizando que a vitória haveria de chegar. Aleluia, Deus. Porque ele apresenta para o Senhor o problema e já profetiza a solução. Quando ele diz: minha filha acabara de morrer. Só que vem, Aleluia. impõe as mãos sobre ela e ela viverá. Aleluia. Aí no versículo 19, olha o rodeio que eu estou fazendo, fique ligado, você vai entender. Olha o rodeio que eu estou fazendo para você entender a profundo o que Deus reservou para falar conosco nesta noite. Aleluia. E Jesus, levantando-se, seguiu. E os seus discípulos, está escrito, e os seus discípulos também. Não entendi, mas como assim? Camarada Ed Carlos, evangelista Ed Carlos, o indivíduo chega do nada, já tem uma multidão com ele, ele traz uma notícia de morte, e ainda diz para o Senhor: vem, ela morreu, ela está morta, mas vem, impõe as mãos sobre ela e ela viverá. E o Senhor se levanta e segue ele. Você sabe o que é isso, irmãos? A fé de Jairo provocou em Deus o entendimento que era necessário gerar, produzir, fabricar o milagre. Porque a palavra de Deus diz certa feita que para Deus nada é impossível. Aleluia, Jesus. Certa feita o Senhor também diz: se creres, verás a glória de Deus. O Senhor se depara com um homem de ampla fé, que já estava profetizando o milagre. Eu imagino o Senhor olhando para Jairo em seu próprio entendimento e dizendo: eu vou porque tu creu, eu vou porque tu acredita, e se você confia em mim, eu garanto a sua vitória. O Deus da Bíblia marcou esta noite para dizer para quem está no templo e para quem está em casa: não importa o grau do problema, não importa quanto tempo faz, não importa se a enfermidade não tem cura, não importa se a porta se fechou, não importa se os demônios do inferno se levantou, porque nesta noite eu já ouvi alguém dizer: o diabo se levantou lá em casa, os demônios se levantou na minha família, o inimigo levantou no meu trabalho. A Bíblia está dizendo aqui que o Senhor se levantou para ir com Jairo provocar o milagre. Vai acontecer milagre na tua casa, na tua família, no teu trabalho. Ninguém vai poder neutralizar isso. Lamastero canter labaste que eu remando rebai cantelas. Eu estou sentindo a presença dele aqui nesta noite. Diga para seu irmão que está perto de você: diga, o fundo musical hoje é teu glória a Deus, teu aleluia, tuas línguas estranhas. Aleluia, irmãos, ele está presente aqui nessa noite. Se alimente da palavra, porque Deus tem resposta para a tua vida nesta noite.
Jairo foi à procura da solução no lugar certo e na pessoa certa. Ele apresenta o seu problema para Jesus. A gente entende que os nossos problemas a gente tem que contar para quem pode resolver. Contar só para quem quer ouvir não vai adiantar. Você está entendendo? Ah, mas eu quero desabafar, meu irmão. Não tem coisa melhor do que escolha a madrugada, 3 da manhã, 2, quando todo mundo estiver dormindo. Vai lá, dobra os teus joelhos, na intimidade, chora, geme, clama. Abra o seu coração e diga para Ele todos os seus problemas, que Ele vai resolver. Tem um hino antigo que diz assim: Deus resolve os teus problemas. Deus resolve os teus problemas. Na terra, no mar e no céu, nunca houve, não há problemas para Deus. Porque para a gente é problema, para Ele é só. Aí ele, levantando-se, seguiu. E quando Jesus levanta e segue Jairo, os discípulos não ficam. O que eles fazem? Eles seguem Jesus. Porque quem é seguidor de Jesus de verdade é assim. Se ele está indo para a festa, eles vão. Senhor, está indo para onde? Para o banquete, para a ceia, nós vamos. Senhor, está indo para onde? Operar milagres, nós vamos. Senhor, está indo para onde? Uma casa bem ali. O que aconteceu lá? A filha do rapaz morreu. Ah, é? A gente vai. Por quê? Ele já entendia. Nunca Jesus chegou em um lugar aonde a morte estivesse para ela permanecer. Quando chegou em Naim, na porta principal, a morte teve que bater em retirada. Quando se encontrou com Lázaro, 4 dias sepultado, cheirava mal, a morte teve que bater em retirada. Quando foi pregado no madeiro, deu de frente com a morte, morreu entregando o seu espírito ao Pai. Ao 3º dia, enquanto a morte comemorava, ele se levantou, saiu do sepulcro, está vivo, vive e reina para todo sempre, e está presente aqui nesta noite. Quer ver milagre acontecer? É só seguir para onde Jesus está. Se a presença dele tiver, tem milagre, irmãos. Tem milagres. Eles seguem a Jesus. Aí no caminho, no percurso, depois que ele conversa com Jairo, e ele segue a Jairo em direção à casa de Jairo, e Pedro, Tiago e João, os discípulos agora estão seguindo a Jesus. No versículo 20, alguém aparece, e este alguém é uma mulher que a Bíblia não cita o nome, eu falei anteriormente, só que a escrita do texto diz assim: e eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, e chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste. Marcos e Lucas ainda chega a frisar, antes deste ponto aqui, antes de quê? Antes dela tocar, eles relatam que ela falou consigo mesmo: se eu tão somente tocar, eu serei curada. Eu imagino, porque naquele momento, eu imagino Jairo andando, Jesus juntamente, os discípulos com ele, e uma multidão em volta. Eu imagino alguém olhando para a mulher e já dizendo: nem tente. É impossível chegar perto do mestre. Nem tente. Ele não vai te ouvir. Mas a fé dela foi mais além. Ela disse: não importa, eu não preciso nem falar com ele, não precisa nem ele falar comigo. Eu sei que ele é tão poderoso
e se eu apenas tocar na orla, é só tocar na orla de suas vestes, eu ficarei curada. Ela relata no versículo 21. E no versículo de número 22, já estou concluindo, Jesus voltando-se e vendo-a. Jesus viu ou não viu, irmãos? Aleluia. A escrita diz claramente, e Jesus voltando-se. Essa questão voltando-se é o mesmo que se ver, se virar. Ele se virou para trás e imediatamente vendo-a, a escrita é clara, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Aí a Bíblia diz: e imediatamente a mulher ficou sã. Aleluia, Jesus. Ela sentiu na hora Aleluia, Jesus. a hemorragia estancar. Em outras palavras, cessar. Foi na hora. Na hora. A tua fé te salvou. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quando ela recebe o milagre, a história não termina. Marcos, Mateus, Lucas poderia ter parado por aqui. O milagre já havia acontecido. Só que para Deus não existe limites. Para Deus não existe limites. Certa vez a Bíblia diz que um homem entrou dentro da sinagoga com a mão mirrada. E que dia era? Sábado. Quando Jesus chama o homem para o meio e diz: estende a mão, e o milagre acontece, os fariseus tomam a fala em seguida, indignado com Jesus. Assim como aquela mulher que andava curvada, possessa por um espírito de enfermidade, foi na mesma questão. Os principais das sinagogas destacavam, os fariseus destacavam. Se fosse sexta-feira, se fosse domingo, se fosse segunda, terça, quarta, quinta, tudo bem, mas no sábado não pode. Pode não. Pô, o Senhor chegou para mostrar para eles que até do Senhor, até do sábado, Ele é Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Para Deus fazer milagre, não tem dia, não tem hora, não tem mês, não tem semana. Ele faz no dia que Ele quiser e quantos milagres Ele quiser. Opera, ou seja, se você já recebeu o milagre hoje, não significa que acabou o milagre para você. Levante a mão que eu vou profetizar. Se o teu milagre já chegou, te prepara. Tem mais milagres chegando para a tua vida ainda hoje. Tem mais providência chegando para a tua vida ainda hoje. A tua vitória vai chegar de forma destacável, completa, transbordante, porque para Deus não há limites. Não há limites. A história continua. Agora eu já vou concluir a mensagem. Versículo 23. E Jesus chegando à casa daquele chefe, versículo de número 23. E vendo, quem ele viu? Os tocadores ou os instrumentistas. Quando Jesus anteriormente virou diante da multidão, ele viu a mulher. Agora, quando ele chega na casa de Jairo, a primeira coisa que ele vê são os tocadores ou os instrumentistas. O bispo, explica para mim o que estes instrumentistas faziam. Eles não andavam só, era uma equipe.
Essa equipe era composta de tocadores, de instrumentos. Imagina se fosse nos dias de hoje, aquela música de funeral, sabe? Aquele piano bem de suspense, né? De funeral. E diante destes instrumentistas, as conhecidas, acho que é carpinteiras, as mulheres que eram pagas para elas já estavam lá. Imagino que ninguém precisou nem chamar, sabendo que era a filha do principal, do chefe da sinagoga. A equipe toda, já vamos para lá porque o salário vai ser garantido. Você está entendendo? Naquela época, uma coisa era chorar no sepultamento de quem não tinha. Você está entendendo? Pobre naquela época, se morresse, só chorava a mulher, o menino e o cachorro, e olhe lá. Você está entendendo? Desse jeito. Agora aqui não. Camarada tem recursos. Enquanto tocava os instrumentos e as mulheres choravam, criou aquele clima de alvoroço. Uns gritando, outros chorando, outros conversando, outros em desespero. Aí sabe o que Jesus faz? Ele já chega e diz: ó, em outras palavras, Cláudia já pegou mais pesado, pega o beco, vaza, dá o gás, não é assim? Vá-te embora. Ele diz: retirai-vos. Aleluia, Jesus. Quantos estão me ouvindo? Diga amém. Irmão, já preguei essa palavra, essa mensagem umas 3 vezes, mas nunca parei para prestar atenção no que Deus me mostrou dessa última vez. Quem fala não é Jairo. Aqui não é o intrometido. Quem lembra? Pedro. Não é Pedro que chega com a mão na espada. Bora, ou vocês vazam, ou eu faço, nem fiz com mal com vocês, viu? Passa a espada na orelha. Não. Ficou quieto. Jesus toma a frente e diz: retirai-vos. Aleluia, Jesus. Imagine todo mundo parando de tocar os instrumentos, os instrumentistas, os tocadores, as mulheres parando de chorar, aquele grupo que estava lá causando alvoroço, todo mundo para e olha para Jesus. A mãe da menina já está lá dentro, onde está o corpo, chorando. O cenário, o clima era de morte, pranto, perca. Aí Jesus diz: retirai-vos, que a menina, em outras palavras, porque a menina não está morta, mas o que? Olhe para cá. Retirai-vos, porque a menina não está morta, mas dorme. Aleluia. Quando o povo olha para Jesus dizendo essas palavras, como é que é? Ele disse o quê? O que ele falou ali? Está dormindo. Rapaz, essa foi boa. Está dormindo, né? Se retirem. É melhor a gente se retirar mesmo, porque a mãe está lá dentro chorando os prantos, já morreu já tem um tempo. Queridos, servos e servas do Deus Altíssimo, se vocês lerem Marcos 5, do 22 ao 43, principalmente os últimos versículos, se vocês lerem Lucas, capítulo 8, do
do versículo 40 ao 56, principalmente os 3 últimos, vocês vão concluir que Mateus, quantos está me ouvindo? Diga amém. Amém. Viu, Patrícia Nascimento? Mateus, Marcos e Lucas narram que eles riam-se de Jesus. Eu vou repetir para você não esquecer, pastor Hinaldo. Marcos, Mateus e Lucas, os 3 escritores, deixaram destacável que o povo que estava lá riram de Jesus. No Antônio, os 3 escritores relatam que aquele povo riram de Jesus. Não vai esquecer não, viu, Leilane? Que os 3 relatos destacam que eles riram de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Versículo 25. E logo que o povo foi posto para onde? Fora, entrou Jesus, pegou-lhe na mão e a menina se levantou. Agora aqui eu paro, porque Mateus não relatou que quando o povo sai, Marcos e Lucas diz que Jesus disse: só entra Jairo, a mãe da menina, Pedro, Tiago e João. Não esqueça isso. Eu estou pregando bem devagarzinho para você entender o que Deus quer falar. Quando a multidão que causava alvoroço, que riu de Jesus, foi colocado para fora, aí o mestre disse: agora só entra, só fica aqui dentro a mãe da menina, o pai da menina, Pedro, Tiago e João. Ao entrar no quarto onde a menina estava, Jesus pegou-lhe na mão e a menina levantou-se. Ô bispo, ela estava dormindo ou estava morta? Morta, irmãos. Morta. Se vocês lerem em Marcos e em Lucas a mesma passagem, vocês vão entender lá que no meio da conversa lá, um mensageiro, um dos servos lá de Jairo, chega e disse: meu senhor, não incomodes mais o mestre, a tua filha está morta. E por que é que Jesus disse que estava dormindo? Porque, irmãos, para a gente, quando a gente morre, a gente morre. Para Jesus, quando a gente morre, a gente está. Vou te explicar isso aqui na prática para você entender. Um exemplo: se missionária Rosinha der uma cochilada aqui no culto, a cochilada aí, missionária Rosinha. Agora ninguém cochila mais, né? Aí se Adriana do Melo quiser lhe acordar, acorda ela aí. Acorda, não acorda, irmãos? Acorda, não acorda? Exemplo ali, se Leilane der uma cochilada aí, Leilane. Vê se Naí consegue acordar a Leilane. Eu já ia virar a Bíblia, você viu? Já? Ele pensou 3 vezes antes de virar a Bíblia. Você está entendendo? Uma vez a gente estava deitado, dormindo naquele sono bem profundo, pastor Hinaldo. Quando pensa que não,
No escuro eu vi duas mãos levantadas. Assim, ó. Falei, rapaz, que negócio é esse? A esposa está orando, Jeová dos crentes. Só que aí eu vi, aí quando pensa que não, fez assim, ó. Eu falei, o que foi, meu amor? Está orando? Não, estou fazendo as contas. Crente faz cada uma, né? Mas se dormir, a gente consegue acordar. Agora, queridos, se alguém morreu e o corpo está diante de nós, a gente consegue acordar? Ô irmão, se a gente conseguisse, eu tinha acordado minha irmã. Quem já perdeu um ente querido, tinha acordado seu ente querido. Lá na hora, bora, levante desse caixão, levante. Levante, vai, acorda, acorda, acorda. Não acorda. Porque a alma e o espírito ou subiu ou desceu. O espírito, que traz o fôlego de vida, volta para o Senhor. Agora a alma, ou é sofrimento eterno, ou é vida eterna. Então, para Jesus, morreu, está dormindo. Vai ler a história de Jairo para você entender isso. Quando eu chegar lá, eu vou acordar. Lázaro. Aí morreu, Senhor. Se tu estivesse aqui, não teria morrido. Mestre, teu amigo a quem tu tanto amas, Lázaro, está enfermo, vai morrer. Essa doença não é para a morte, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. Ele foi olhar e acordou Lázaro. Acordou. Ele é o dono da vida. Ele foi acordar esta menina que estava dormindo. E ele foi acordar porque Jairo, o pai, não podia acordá-la. A mãe não podia fazê-la acordar. A multidão não podia fazê-la acordar. Somente Jesus. Tem coisas na minha, na tua, na nossa vida que a gente não podemos fazer. Mas se chamar Jesus, lavaste canturi minuri candarabaxo remene canta lava. E quando procurarmos ajuda de terceiros, não tem solução. Mas se procurar a Jesus, aí o cenário muda. Finalizou, bispo? Agora a gente finaliza. A menina reviveu. O que aconteceu? A menina levantou-se. Agora, para a gente terminar, vamos lá. Abra comigo a sua Bíblia em Lucas 8. Aleluia, aleluia. Santo, santo é o Senhor. Versículo 40. Aleluia, Jesus. Vamos ler o versículo 56. Lucas 8. Versículo 56 para a gente finalizar durante o culto. Aleluia, Jesus. Aleluia. Bem, os irmãos encontrou em Lucas capítulo 8, versículo 56. Quantos encontraram, digam amém. Amém. 55 e o 56, os irmãos acompanham aí. E o seu espírito voltou, e ela logo se e Jesus mandou que lhe dessem
Desce o que, irmãos? E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Não entendi. O Senhor acabou de operar um milagre e disse para eles: ó, não contem para ninguém. Agora vamos para Marcos capítulo 5, versículo de número 42. Marcos 5, versículo 42. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Que espanto foi esse? A menina reviveu. Versículo 43. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhes dessem de... Observa que em Lucas narra que o Senhor primeiro disse: dá de comer a ela. E em seguida diz: não contem para... Aqui já inverte, não conta para ninguém não, do milagre. Agora dão para ela de... Qual era a ordem de Jesus, Patrícia? Não conte para ninguém. Agora volta aí para o texto básico, para a gente fechar agora. Mateus capítulo 9, versículo 26. Mateus capítulo 9, versículo 26. Lê para nós. Os irmãos acompanham aí. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Ok. Qual foi a ordem que Jesus deu? Não conte. Aí no 26 diz: espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Aleluia, glória a Deus. Irmão, eu perguntei a Deus, eu perguntei a Ele por que se espalhou, e Ele me respondeu. Aleluia, Jesus. Mas quem foi que contou? Se Jesus disse para ninguém contar, né? Será que foi Pedro? Pedro era meio, né? Para frente, né? Senhor, tá vindo, é fantasma? É não, sou eu, Pedro, em cima das águas, na hora dessa. Já que é tu mesmo, eu posso ir andando por cima das águas. Vem, Pedro, vem. Pedro sempre tomava a iniciativa. Cortoria de Malco, disse que amava Jesus, estava com ele porque daí viesse, depois negou 3 vezes. Mas não foi Pedro não. Falei: mas Senhor, como é que relata-se em Marcos e Lucas o Senhor dizendo: não conta para ninguém o milagre, não contem. Aí no 26 de Mateus 9, espalhou, e não foi só na cidade não, não foi só na rua onde eles moravam não, se espalhou por todo. É porque o Senhor, Ele faz na proporção fora da lógica humana. Por quê? Olha o que Deus disse para mim: se o Senhor tivesse dito
contem para todo mundo o que eu fiz. Ninguém contava. Porque o ser humano, irmão, na sua ética, na sua falha interior, já parou para pensar que a gente quer fazer o que não pode fazer? Hã? Se falar assim, pode fazer, abençoado não quer fazer. Agora, se falar não pode, todo mundo faz. Você está entendendo como é que funciona? O Senhor falou, não contem. Não, o Senhor já sabia. Jesus já sabia. Quer ver esse milagre se tornar notório? Já viu que tu chega para tua amiga e tu diz, eu vou te contar um segredo aqui. Ó, Patrícia, mas tu não conta para ninguém. Viu? Porque eu estou contando só para tu. Só que ela já contou para uns 5, né? Estou contando só para tu, que é minha melhor amiga, fica só entre nós aqui, tá bom? Ô amiga, você sabe que pode contar comigo, né? Quando termina a conversa, já manda logo um zap e diz, amiga, tu não ficou sabendo. Eu vou te contar, mas tu não conta pra... E daí se vai. Você está entendendo? Você está entendendo? Já aconteceu um caso aqui na igreja, uma situação, e o irmão falou, não conto para ninguém. Mano. Da minha boca, ninguém vai ficar sabendo dessa situação, porque é uma situação particular. Mas o pastor sempre é o último a saber. Eu pensei que era só eu que sabia, depois todo mundo já sabia. Pessoa comentando o assunto, eu falei, rapaz, que assunto é esse? O senhor não está sabendo não? Eu disse, misericórdia. Quem é que está sabendo disso? Todo mundo. Eu disse, rapaz, então eu fui o último. Está entendendo? Não contem, eles contaram. Notou-se, o país inteiro ficou sabendo do que Jesus fez. Vou te dar um conselho pastoral. Tem um sonho, não conte para ninguém. Tem um projeto, conte para ninguém não. Mas bicho, se eu não contar, ninguém vai ficar sabendo. Tu sabia que a tua alegria incomoda mais do que a tua prova? Hã? A gente tem um costume de ir lá para a fazenda da irmã Lourdes, né? E nem é da irmã Lourdes a fazenda. Aí às vezes a gente vai lá uma vez no mês. Aí eu faço vários videozinhos, fotos, aí coloco no story. Aí um dia um camarada comentou assim, disse, vidão, isso é que é vida, ó. Quase que eu escrevi assim, rapaz, foi só a primeira conquista. E se a segunda fosse minha? E qual é a primeira conquista? O celular. Filmando. Você já entendeu? Só que o celular filmando assim, já está pensando que a terra é minha. E se a terra fosse? Meu irmão. Porque quem olha, rapaz, o pastor está rico, ó. Já viu a fazendona dele? Toda semana ele está lá todo dia. Só vejo ele postando na fazendona dele, ó. Né? A fazenda não é minha não, mas o celular que filmou é. Mas se eu não postar, se eu não mostrar, ninguém vai saber. Não precisa. Quando Deus decidir fazer um milagre na tua vida, quem não se alegra, Deus não vai colocar para dentro, Deus vai colocar para fora. Quando Deus decidir abrir a porta e te honrar, quem desacreditou de você não vai precisar escutar da tua boca, vai escutar da multidão. Tu ficou sabendo que Deus honrou ela, Deus fez coisa grande na vida dela, Deus fez coisas grandes na vida dele. Este é o Deus Todo-Poderoso que pega o pequeno da lama do
pó do mundo e coloca dentre os príncipes e princesas. O Deus da Bíblia marcou esta noite para dizer para quem está no templo e para quem está em casa: a tua história não acabou. O inferno já estava em festa, os demônios já estavam comemorando, dizendo: ele vai parar, ela vai parar, ele vai desistir, ela vai desistir. Quebrou a cara, porque nós estamos de pé na presença do Senhor. A notícia vai chegar longe. E Deus é tão fiel que Ele vai deixar destacável que quem fez não foi você, quem fez não foi eu, quem fez não foi nós, quem fez foi o nosso Deus, o Deus Altíssimo, o Deus Poderoso, o Deus Eterno, o Deus Justo, o Deus Santo, o Deus Poderoso. Ei, tem gente que está de longe vendo você na prova do deserto, está até se alegrando com a tua provação, mas quando chegar o tempo da tua vitória, não é pagar na mesma proporção, não vai ser necessário, mas eles vão ter que ver que Deus foi quem te chamou, foi quem te escolheu, e Ele garante, porque os humilhados serão exaltados, diz o Senhor nesta noite. Fique de pé. Imagina a mulher voltando para casa, eu voltando no texto, a mulher voltando para casa, encontrando com as vizinhas, com os amigos, dizendo: ei, precisa de mais lençol para quê? Para estancar o sangramento? Não, para quê? Sangramento? Sangramento nunca mais. Eu encontrei com o sangue que me purifica de todo pecado, o sangue carmesim que limpa, lava, que amante, o Deus eterno. Eu imagino os coveiros olhando e dizendo: vai ter sepultamento. Diga para Jairo escolher o caixão, escolher o esquife, não vai ser necessário. Por quê? Porque o dono da vida chegou, e aonde o dono da vida chega, a morte não permanece. Vai acontecer milagre na nossa vida, diz o Senhor. Curva a tua cabeça, eu quero orar nesta noite juntamente com você. Eu quero finalizar destacando aqui, antes mesmo de orar, a palavra dessa noite, irmão, não é uma palavra vingativa, não. Ah, quem não me viu na prova, não me ajudou, quando veio na bênção, vai se arrepender, vai me ver lá no pódio. O sentido não é esse. É simplesmente, naturalmente, vão ter que contemplar Deus te honrar, porque tudo que é grande um dia foi pequeno, e o que é pequeno um dia será grande. Aquele negócio pequenininho que as pessoas sabem o que elas fazem de você, faz que nem fizeram com Jesus. Eu gostaria que vai mandar chamar quem? Aqueles que estavam sorrindo aqui da gente, aqueles que estavam sorrindo do mestre, para contemplar o que Deus vai fazer. Qual é o segredo, bispo? O segredo é apresentar a tua causa a Jesus, confiar nele, ser fiel a ele em tudo, e ele te abençoará. Querido Deus eterno Pai, a tua palavra foi pregada, foi ministrada aos corações dessa noite. Senhor, fortalece os que estão fracos, alegra os que estão tristes, enche os que estão vazios. Ó Pai, entra com providência na vida deste homem e desta mulher que recebe esta palavra, está enfrentando a fase mais difícil de sua vida, está enfrentando as maiores crises de toda a sua história, mas o Senhor é especialista em provar o seu povo, para aprovar. Nós estamos aqui, Pai, dispostos a enfrentar o que tiver que enfrentar, confiando no teu poder, confiando na tua palavra, porque a nossa vida, a nossa família, o nosso lar, os nossos bens, as nossas posses estão nas tuas mãos, e nós te louvamos, nós te adoramos, nós te glorificamos, nós te engrandecemos e tributamos ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É o que nós te louvamos e agradecemos, tomando posse do milagre, no nome de Jesus. Amém e amém. Guarde esta palavra no teu coração, e uma vez guardando-a, coloque em prática, porque não podemos ser apenas, mas sim
praticantes da palavra do Senhor Jesus.